Olá, este é o Por Dentro da Política. Eu converso com o deputado Celso Nascimento, do PSC, que tem um trabalho voltado para as áreas de comunicação, assistência social e religiosa e também meio ambiente. Ele apresentou aqui na Assembleia Legislativa um PL, projeto de lei, que propõe a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação de energia solar e reaproveitamento de água de chuva. Um projeto aí bastante atual nesses tempos que a gente vive. E na construção de novos prédios também nos centros comerciais, condomínios, residenciais, né? Todas estas alterações aí foram propostas pelo nosso deputado aqui, Celso Nascimento. Obrigado pela presença, deputado, mais uma vez aqui. Agradeço a oportunidade e é bom falar sobre meio ambiente, principalmente neste momento, né, que estamos tendo aí as crises hídricas e precisamos realmente pensar que o Brasil está vivendo esta dificuldade hoje de fornecer energia para todo o país e o estado de São Paulo não fica fora, faz parte do país. Então nós estamos cuidando disso para que daqui a um tempo, no futuro não muito distante, no mínimo o estado de São Paulo esteja pelo menos minimizado nessa crise que estamos vendo fluir por aí. O senhor tem esses dois projetos, eu queria falar primeiro desse 1061, 1061 de 2015. Esse é um projeto que obriga todos os prédios públicos, né, pertencentes ao poder público no estado de São Paulo a implantarem processos de energia renovável, é isso? Isso, exatamente. Esse projeto nós estamos tratando o seguinte. Primeiro, o Estado precisa dar o exemplo. Então, as novas construções que vierem a ser feitas pelo Estado, nós estamos colocando que 50% da energia renovável seja colocado, aplicado no prédio. Ou seja, o prédio que o governo criar, construir, ele já terá como exemplo a captação da energia solar, poderão também estudar outras formas, mas o que nós queremos é que a energia costumeiramente levada ao prédio, nas redes de fios, provocada pela captação das hidrelétricas e tudo mais, que demanda muito custo, sejam também agora recompensadas pelo auxiliamento destas formas que temos hoje já disponível e que precisam ser também aplicadas. Então, que os prédios públicos também adotem e passem a ter essas energias renováveis. O senhor citava o exemplo da própria Assembleia Legislativa, né, de São Paulo, que, como qualquer outro prédio público, tem um consumo grande de energia. Exatamente. Ar-condicionado. Gigantesco, que tem uma demanda, com certeza, quase de uma cidade aí de 5.000 habitantes aproximadamente, porque a quantidade de salas, ar-condicionado, lâmpadas acesas, equipamentos. Então, certamente, nós temos aqui hoje uma demanda muito grande. Se aqui nós tivéssemos a condição de implantar algum sistema que viesse auxiliar nesta demanda, ela contribuiria para a questão hoje dessa crise que estamos vivendo energética e também, certamente, auxiliaria naquilo que hoje nós precisamos demonstrar que é a economia. Se a gente falar num hospital, por exemplo, então... Olha, que é 24 horas. Exatamente, são infinitos, grandes indústrias, grandes fábricas que trabalham 24 horas, né? Siderúrgicas, onde as energias elas são assim em megabytes, né? São volumes, são quantidades enormes. E se a partir de um determinado momento as pessoas entenderem que está na hora desta preocupação, vamos imaginar a água, né? Há uns 5 anos atrás, ninguém imaginava que uma represa tão grande como a Cantareira pudesse esvaziar. Porque a gente olhava, era um mar, era uma coisa gigantesca. E foi abaixando. E por mais que chova hoje. Por mais que chova, segundo as pesquisas, levará aí uns 20 anos para chegar no nível original, ou seja, no volume que era no começo. Por quê? Porque hoje já está no volume morto, como estamos ouvindo sempre dizer. E quando o senhor fala em energia sustentável, a sustentabilidade, o que ela é? É você utilizar, otimizar o melhor possível o seu recurso, sem comprometer as próximas gerações, né? Exatamente. Então a gente está falando aí em recursos que, para não comprometer aí os nossos filhos, nossos netos. Exatamente. Porque, com certeza, a energia é um problema que já vem se agravando aí ao longo das décadas, né? Sim. E a tendência é... Exato. Olha, nada está acontecendo agora porque começou ontem. Isso é um processo que veio
e que agora estamos aqui vivendo. Por exemplo, esse efeito estufa, essa coisa que nós estamos aí dia a dia sentindo na pele agora, a mudança do clima no planeta, tudo isso não aconteceu ontem e hoje nós estamos sentindo. O homem veio proporcionando isso ao longo dos anos, de décadas, e nós estamos vivendo isso agora. Se não houver, neste momento, por parte das autoridades, dos governos, uma ação que possa dar ao futuro uma condição de vida, o que nós vamos ter? Nós teremos as secas por completo. Nós vemos hoje cidades onde a seca já está predominando de uma forma inconteste. Eu creio que nós teremos esvaziamentos de cidades no Brasil, não estou falando de outros países não, falando do nosso Brasil, por conta de seca, porque hoje o clima está totalmente mudado, não é? Nós temos hoje que chove onde não chovia, neva onde não nevava. Em épocas mais diversas. A gente não sabe se é verão, se é inverno, furacões onde nunca se imaginava. Então, nós vemos que há hoje uma reação do planeta nessa área. Agora, deputado, quando o senhor fala em energias, fontes renováveis, aqui no próprio projeto fala sobre biomassa, resíduos sólidos urbanos, porque daí, no caso dos resíduos sólidos urbanos, eu creio que seja, por exemplo, nos próprios lixões, sim, tem aquela geração de energia. Exato. Que São Paulo chegou a ganhar prêmio sobre isso, só que são pontuais, né? Exato. Uma ação aqui, uma ação ali. Muito distante, realmente, de uma necessidade, de uma realidade. Legal que um ou outro lugar aconteça, mas hoje é importante que todos os lugares sejam pontuados a ter essa preocupação. Então, os próprios lixões hoje podem fornecer o gás metano, que vai facilitar também, de alguma forma, a contribuir nessa questão de suprir essa necessidade. E nós entendemos que se nós não tivermos esse cuidado e aproveitar isso, o Brasil, por exemplo, ele tem sol 300 dias por ano, ou seja, é um país que, nesta área de energia solar, o Brasil está aí com todas as chances. A energia eólica, o vento, né? Lamentavelmente, nós temos várias fazendas hoje já com a implantação da energia eólica, porém nós não temos a rede de transmissão, ou seja, está faltando ainda alguns investimentos. Você está falando em rede de transmissão? Aqui no parágrafo 2º, para a consecução do objetivo que se trata, essa lei poderá ser usada a energia do Sistema Interligado Nacional. Ou seja, esta energia, o senhor imagina que ela seja interligada. Isso. Ela pode ser gerada por um prédio consumido ali, mas ela pode vir de outra... pode, na sobra da energia utilizada, ela pode voltar e contribuir. Fornecer para outra. E existe já até um projeto de lei que está sendo estudado a nível federal, que aquele que produzir energia e esta energia for concedida, ele poderá ser remunerado. Ou seja, é muito mais barato para o Brasil remunerar uma energia produzida do que ele bancar a energia para oferecer ao consumidor. Então, estas energias que são hoje realmente fruto de discussões e de decisões que precisam acontecer, ela leva-nos a crer que se houver realmente esse entendimento, nós podemos contribuir para o uso pessoal, mas também até para ajudar na demanda que hoje se pede por aí, que está realmente cada vez mais complicado. Agora, deputado, quando a gente fala nessas energias, isso não é coisa para primeiro mundo, os países mais avançados, não é caro instalar esse tipo de Hoje, sistema? a nossa visão brasileira pode ser chamada de cara, por quê? Porque demandará um fator conjunto. O governo, as indústrias, os fornecedores, ou seja, se nós tivermos aí a demanda em que os custos de impostos e tudo aquilo que hoje está embutido na fabricação, por exemplo, de uma placa, e se aquilo houver um entendimento que precisa reduzir para que aumente a produção e o aumento de produção leve a custos menores, quanto mais produção, mais consumo. Quanto mais consumo, melhor para todo mundo. Para que isso aconteça, claro, é um círculo virtuoso, né? Um círculo virtuoso, ou seja, nós teremos uma boa produção, na boa produção o consumo, no consumo nós teremos aí os impostos, mas não tão altos como atualmente, que nos faz hoje imaginar que é quase inviável. Os países de primeiro mundo, e o Brasil estava caminhando para essa visão de primeiro mundo, ou seja,
nós já temos pelo menos o perfil de primeiro mundo, nós temos a vontade de alcançar o primeiro mundo. Nos faltou a governabilidade para tal, mas a partir do momento que houver esse entendimento, e esta lei, se ela for aprovada, ela é para o futuro, ela é para um futuro que hoje se avizinha. Então nós teremos dentro disso, com certeza, a concepção de que o produto a ser oferecido terá alcance do consumidor. E ele fazendo a implantação na sua casa ou onde estiver sendo implantado, nós teremos condições de dar essa resposta que hoje nós precisamos. Parece até algo assim difícil de alcançar no nosso entendimento, mas tem condições de chegar lá. Deputado, eu queria, para a gente chamar daqui a pouquinho, o VT do projeto 662, né, de 2015, que também é deste ano, até porque o senhor começou a atuar aqui neste ano, e tem vários projetos aí, acho que já deve estar no ponto, a gente chamar esse VT que fala sobre, um projeto, podemos dizer, similar, mas esse trata da energia solar e da reutilização da água, principalmente nos condomínios, nos prédios comerciais, enfim, né? Mas esse aí atinge a iniciativa privada também. Exato. Vamos ver o vídeo. Os grandes empreendimentos tomam conta de cada pequeno espaço livre disponível e ocupam todas as áreas possíveis com arranha-céus cada vez mais altos. As cidades estão ficando maiores e mais densas. Selva de pedras seria uma boa definição para o que São Paulo se tornou. Não é à toa que a capital paulista tem mais de 5 mil arranha-céus e só perde para Hong Kong e Nova York. Hoje, os edifícios são os responsáveis pelo maior gasto de energia elétrica, como os daqui da capital, chega até 50% de gasto. Se esses prédios que estão atrás aqui de mim fossem sustentáveis, poderia ter uma economia de até 30%. Eu estou falando de uma economia que equivale ao tamanho de uma usina hidrelétrica como a de Itaipu. O que essas edificações com tais diferenciais estão sugerindo de benefícios econômicos, né? Do ponto de vista ambiental, a gente pode reduzir 30% de energia, 50% de água, 65% de redução de resíduos, mas na questão econômica, que faz parte do tripé da sustentabilidade, você tem benefícios econômicos para diferentes stakeholders. Para o investidor, depende de valorização de metro quadrado, você tem aumento da velocidade de ocupação, aumento da retenção, então isso é diminuição do risco de investimento. Para as empresas que estão ocupando, para as pessoas que estão ocupando essas edificações, você tem a grande redução do custo operacional, que é o principal custo dessa edificação, né? Isso é uma grande vantagem. Para as pessoas que estão ocupando, né, você tem uma grande melhora de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Isso pode resultar até em aumento de produtividade, em ambiente de escritórios, ou melhor aí na rápida desocupação de leitos em hospitais, porque os pacientes eles ficam melhores num curto prazo de tempo, né? Escola, aumento do índice de aprendizado de alunos, então uma série de benefícios, né, intangíveis que também são oriundos da construção sustentável. O céu é o limite para esses grandalhões que nos últimos anos estão aparecendo com uma nova tendência, a sustentabilidade. Bonito por fora, inteligente e ecológico por dentro. Este prédio na Zona Sul de São Paulo tem qualidades que vão além da aparência. A coleta seletiva já começou na obra. 90% de tudo que sobrou de materiais de construção foram descartados corretamente. Os vidros deixam a luminosidade passar, mas retêm o calor. A gente faz aqui muito uso da luz natural, que no Brasil tem muita, ventilação natural, nosso clima que é ameno, água de chuva, que é uma coisa simples de coletar. Nada aqui, na verdade, nesse prédio é por acaso. Não, cada milímetro aqui, para não exagerar, foi pensado para trazer economia de água, economia de energia, bem-estar, conforto térmico, tudo foi pensado nesse sentido. A gente sempre fala, sustentável não é só ambiental, ele é econômico e social. Se o prédio sustentável for mais caro, desculpa, ele não é sustentável, né? Então, assim, esse prédio ele custou 15% a mais que um prédio convencional, que é um investimento aceitável, porque assim, ele tem um payback. O investimento foi feito no retorno. Quando eu economizo luz, quando eu economizo água, eu estou reduzindo a minha conta. E se eu reduzo a minha conta, eu estou pagando o investimento. Então, assim, a gente aqui tem energia solar, tratamento de água de chuva, tem uma série de sistemas, e entre 7 e 9 anos a gente vai ter o retorno de todo o investimento. Bom mesmo é saber que toda esta sustentabilidade tem o mesmo preço de uma construção convencional e que até prédios antigos podem passar por essa transformação.
A Assembleia Legislativa de São Paulo iniciou o ano com um projeto de lei que estipula que as novas construções de prédios, centros comerciais e condomínios residenciais instalem sistemas de energia solar e de água de chuva para reuso. Brilhante a reportagem, mostrou, achei até interessante, no meio ali tem uma árvore, né? E a árvore ficou ali, né? Intacta. Agora, impressionante porque a iniciativa privada demonstrando que com 15% a mais, que isso vai se diluir ao longo do tempo, você consegue economizar água, energia. Olha, nós descobrimos por acaso, alguém aqui muito bem da equipe de reportagem da casa descobriu esse prédio. Na realidade, ele se torna para a gente até o símbolo de uma habitação sustentável, de um lugar onde tudo pode ser aproveitado. E muito bem disse, esses 15% a mais, ao longo do tempo, ele se dilui e depois torna-se lucro. Ou seja, a partir do momento que você não pague mais o a mais, é lucro. Então, por um determinado tempo, ele quita o investimento a mais de 15%, que é praticamente zero, de repente, numa construção de um condomínio, de um grande shopping, de um grande edifício, ele se torna praticamente já custo zero nesses 15%. E passados anos aí, ele é lucro. Então, nós estamos trazendo realmente uma proposta interessante que se Eu queria que o senhor explicasse, inclusive, como é que é esse projeto do senhor, o 662 de 2015, porque até vou ler o artigo 1º, que ele resume bem. As novas construções de prédios, e aí também os centros comerciais e condomínios residenciais ficam obrigados a instalar sistema de captação e armazenamento e utilização de energia solar e de água. Isso. Ou seja, todos esses prédios novos. E eu achei interessante porque já no projeto, né, deputado, já tem que sair, o edifício vai ser construído, já no projeto já tem que abranger, contemplar a captação da água e a energia solar. Exatamente, ou seja, todos os projetos que forem apresentados, eles devem contemplar isso, porque aí sim nós já começamos a ter esta nova visão de utilização bem mais aceitável dos produtos que nós precisamos tê-los em alta estima, principalmente a água, não é? Que é um produto que está se tornando raro e que nós precisamos aproveitar essa que vem do céu para todos nós. Agora, essa reutilização é essa que a gente conhece, por exemplo, nos condomínios, a água da chuva que cai, você capta ela, armazena ali, geralmente no térreo, ou se for em menor quantidade. Hoje já pode ser acomodado exatamente numa cisterna, algum sistema embaixo do prédio, e ele pode ser bombeado com um tratamento, já existe a possibilidade daquela água receber um tratamento, ser bombeada para a parte superior e ela passar a fazer parte, por exemplo, de descargas. Então, no projeto já se contemplará que a água que está sendo hoje captada, ela vai dirigir-se a um determinado local e quando houver, por exemplo, descargas, utilização, outras que não seja uso de consumo, ela já está, então, já destinada a esse fim, o que vai ser uma economia Parece muito óbvio, falar, não, vou jogar no jardim, tudo bem. Só que hoje, se você não tiver essa água, você vai usar o quê? A água cara e tratada para jogar no jardim, para dar a sua descarga, e é uma água E é o que cara. acontece hoje, a água nossa é uma água cara, porque primeiro tem a captação lá, depois tem todo o processo de tratamento, depois ela é bombeada até chegar na residência, no prédio, onde quer que seja, isso tem a demanda de um custo muito alto. E dentro do prédio, a única coisa que ela vai ser é bombeada para um lugar correto, onde todo um prédio, toda uma construção vai utilizá-la. Com isso, haverá com certeza uma economia muito grande. E agora, esse não tem um percentual, né? Igual o projeto que nós falamos antes. Esse é a obrigatoriedade de se utilizar, por exemplo, no caso do aquecimento solar também. Sim. Aí, dentro do projeto, cada engenheiro, cada projetista vai colocar aquilo que poderá servir de demanda para aquele lugar, né? Então, eu acredito que aí é muito mais a consciência de quem está fazendo o projeto. Agora, é importante de se tornar lei, não é, deputado? É porque daí você, primeiro, você universaliza e aí a tendência é do preço baixar, Exatamente. porque o consumo vai ser maior desses equipamentos, tanto para a reutilização da água quanto para a energia solar. A partir do momento que a demanda aumenta, os custos com certeza vão baixar. E certamente nós pediremos que o Estado também contribua
contribua principalmente nos incentivos fiscais, que diminua os impostos para este fim, ou que, no mínimo, haja um certo incentivo para quem produz, para que o consumidor, no final, ele tenha muito mais acesso, condições de adquirir para fazer, então, a implantação, seja na residência, seja nos grandes prédios. Inicialmente, estamos falando das grandes construções, porque, como vimos aí nessa reportagem, um prédio como esse, desse tamanho, numa economia de 30%, ele está dando uma grande contribuição para a demanda de energia nacional. Agora, não pode ser aquele chamado prédio verde que a gente vê aí nos cartõezinhos, espalhados pelas ruas, que aí vai ter uma grama verde lá, né? Aí coloca ecologicamente sustentável, não é, né? Não é, esse verdade. prédio, sim, a gente não, viu que é verdade. Como a gente sabe que todo ser humano gosta de gambelar muitas vezes, né? Gosta de tentar levar vantagem, neste caso, eu acredito que qual a vantagem da pessoa fingir que está economizando? Não vai ser bom nem para ela, nem para ninguém. É uma necessidade. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento de uma grande necessidade de conscientização. Todos que quiserem realmente viver um futuro, ou pelo menos proporcionar um futuro melhor para os filhos, como você bem disse, para os netos, para a futura geração, nós temos que agora começar, e começar seriamente. Como é que estão esses projetos? Eles estão tramitando, já passaram por já passaram em 2 comissões, e agora estamos aguardando. Comissão do Meio Ambiente, aí, né? Sim, acredito que mais uma ou outra comissão já estaremos praticamente indo para a parte final. Parece que está afadado ao sucesso, né? Porque eu creio que está bem, mas está muito bem amparado, porque é uma necessidade, não é um projeto de lei para encher linguiça, para criar uma história. Olha, o deputado veio e cumpriu tabela. Foi um estudo realizado, é uma necessidade vivenciada, é algo que está diante dos nossos olhos, é uma situação globalizada. Então, eu creio que o bom entendimento da Casa dos Pares estarão apoiando, com certeza, esse projeto. Deputado, a gente está chegando ao fim Por Dentro da Política, mas eu quero que o senhor fique à vontade para falar dos seus outros projetos aí rapidamente, até porque o senhor vai voltar e aí o telespectador já pode cobrá-lo e já pode ficar ciente das suas iniciativas aqui na casa. Muito bem, estamos trabalhando também numa questão muito legal que vimos recentemente uma necessidade, que é os alunos que tenham qualquer síndrome, qualquer situação de enfermidade aí, e que muitas vezes as escolas cobram a mais. Eles cobram uma taxa a mais para que aquele aluno seja mantido na escola. Escola particular. Na escola particular. E estamos entrando, então, também com um PL para que isso não aconteça. Se nós falamos tanto de inclusão, por que cobrar a mais? Que a escola, então, tenha, sim, já a condição de atender esse aluno de igual forma a um outro aluno. Isso vai dar muita história. Vai, mas a gente sabe que toda vez que se fala em universalizar, melhora para todo mundo, né? Claro. Porque se você coloca ali o ônibus com um acesso fácil para o idoso, é fácil para o idoso, mas é fácil para o que tem deficiência, é fácil para o jovem, é fácil para todo mundo. O jovem é fácil para todo mundo. É verdade, Quando a rampa facilita, não atrapalha ninguém. Exato. Quando facilita, facilita para todo mundo. Você disse bem da rampa. Quando a gente vê um lugar que tem uma rampa, que a ideia é que o cadeirante passe, todo mundo passa pela rampa. Fácil. Todos são beneficiados. Seja o idoso, aquele que tem algum tipo de problema, todo mundo passa. É a questão de pensar, né? Exato. Grandes soluções. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Por Dentro da Política mais uma vez. Muito obrigado. Estamos aí à disposição. E já fica o convite para os próximos programas. Muito obrigado. Por Dentro da Política fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau.